A rejeição talvez seja um dos sentimentos mais angustiantes pelos quais o ser humano pode ser submetido. Ela não é apenas alguma coisa pontual, mas ela carrega consigo outro sentimento que acompanha de perto, a indiferença. Você já percebeu que quando você é rejeitado, as pessoas que te rejeitam te tratam com indiferença, nem se importam com o que você está sentindo? Pois é, o objeto de rejeição passa a ser tratado como desprezível. E a indiferença, que é a irmã da rejeição, elas trabalham juntas, se manifesta quando aquela pessoa não merece mais atenção, cuidado ou o lugar. E essa é a atmosfera na qual nós vamos passar a refletir sobre o nascimento de Jesus, nesse percurso maravilhoso que nós estamos seguindo até a manjedoura. Se você está acompanhando comigo, fica aí até o final para a gente poder sentarmos juntos à mesa do Senhor e entendermos o que Jesus passou no nosso lugar, a rejeição pela qual ele foi submetido. Eu sou o pastor Alan Rodrigues, mestre da palavra da CLSJ. Vamos à palavra então. Bem, o nascimento de Jesus, ele é marcado pela rejeição. E eu quero fazer a leitura com você no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 4 a 7. E essa leitura, ela é de uma profundidade tão magnífica que ela mostra para nós todo o contexto que rodeou o nascimento do nosso Salvador, do nosso Rei, o Filho de Deus. Nós percorremos até agora a promessa que indicava que o Messias viria como rei, depois a figura de um rei, como é a figura de um rei, como ele se comporta, sobre o que ele reina, quais são suas vestes, aonde ele se assenta, e agora nós estamos chegando na parte aonde Jesus vem nascer, aonde nós vamos ver o relato do nascimento de Jesus, aonde foi, e isso vai nos trazer uma grande profundidade de entendimento. Então vamos à leitura, Lucas 2, 4 a 7. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, que se chama Belém, por ser da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Que coisa tremenda, quanta revelação, quanta profundidade há nesses versículos. Veja, quando José sobe da Galiléia, de Nazaré para a Judéia, para Belém, isso está apontando que José era um belenita, ou seja, ele era de Belém. E ele foi conduzido por Deus até Belém, por meio do decreto de César Augusto. O que aos olhos humanos pode parecer só um recenseamento, só um censo que César Augusto ordena para o povo judeu, ou algum político, é na verdade um cumprimento preciso da profecia anunciada séculos antes. Deus conduz a história por meios que fogem à nossa percepção. Deus está no controle da humanidade, no controle dos governos. E isso se cumpre em Miqueias 5:2. A palavra diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Duas coisas está falando aqui: que o Messias haveria de vir de Belém. E mais do que isso, ele é um rei eterno, porque veja, a palavra diz, desde os dias da eternidade, está apontando para um Messias que é desde a eternidade, apontando para a divindade de Cristo Jesus. Esse é mais um fato que nos faz entender que Jesus é Deus. Então, nesse contexto, nós temos que entender que Belém não era uma cidade estranha para José. A família de José era dali. Então, a gente precisa entender isso porque é muito importante. Se a linhagem de Jesus era de Belém, do rei Davi, haveria de vir da genealogia do trono de Davi,
Isso nós podemos entender que quando José vai para lá, quantas pessoas moram lá que são parentes de José? A família de José mora lá. E olha quão importante é entender isso. Ele tinha parentes, ele tinha conhecidos, ele tinha laços familiares espalhados por aquela cidade. Todos haviam ido para Belém. Isso é um fato. Todos os judeus que eram belenitas iam para Belém para se recensear, para testificar que eles eram nascidos lá. Então as casas estavam cheias, as estalagens estavam ocupadas, né? Porém, nós estamos falando apenas de uma hospedagem comum. Trata-se de uma mulher grávida. Quer dizer, quando José chega, os parentes dele, que vendo ele com a esposa grávida, mesmo que não houvesse lugar ou espaço, eles deveriam ter tido compaixão dele. Cuidado com Maria, cuidado com José, porque ele era um parente deles, do seu próprio sangue, da sua própria família. E mesmo assim, a Bíblia diz que ele não encontrou lugar para ser hospedado. Jesus foi rejeitado, Maria foi rejeitada quando ela mais precisava de apoio pelos seus próprios parentes, do seu próprio sangue. Então nós vemos algo muito profundo. O Messias, o Filho de Deus, começa a sua história entre nós sendo rejeitado desde o ventre. O mundo, ele não apenas não reconhece o Messias, ele não lhe oferece espaço algum. Olha que tamanha rejeição o nosso Senhor sofreu. Por isso, João 1, 10, 11 diz: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, como disse lá no versículo anterior, em Miqueias, né? Quando nós lemos que desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, o Deus que fez o universo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aquele povo que ele tirou do Egito, que ele libertou, que ele constituiu uma nação, agora o Deus, o Messias deles, vem e eles o rejeitaram. Então, que ponto de tensão nós temos aqui, né? Ontem nós falávamos de um Messias rei, não era? Era isso que eu queria apontar para você. E hoje o contraste que a gente vê é inevitável. Cadê o rei? O rei que não encontra sequer um lugar decente para nascer, irmãos. Não encontra um lugar decente para ser gerado, para ser concebido pela sua mãe. Então, isso não acontece por acaso. Ela faz parte do plano amoroso de Deus, que prepara o nosso coração para a revelação que nós vamos ver agora. Por que Jesus veio nessas condições? Então, a rejeição, ser rejeitado por estranhos, está tudo bem, né? É algo doloroso, mas você entende. São estranhos, não me conhecem, não têm empatia comigo, não gostam de mim. E muitas vezes você compreende. Mas estranhos não possuem compromisso com a gente. Contudo, quando a rejeição vem da nossa própria casa, ela se torna angustiante. Isso nos remete à história do relacionamento de Deus com o seu povo. Como eu disse, ele formou eles, sustentou eles, guiou eles e repetidas vezes eles pecaram contra ele e ele continuou cuidando deles, né? E eles viviam dizendo que estavam em obediência, mas viviam em constante desobediência, cumprindo suas próprias leis. Então, esse padrão culmina nessa rejeição do próprio Messias. Ele vem para os seus e os seus o rejeitam. Isaías 53:3 profetiza essa rejeição. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Eu não disse no início que a rejeição tem uma irmã chamada indiferença? Veja aqui como ela se revela nesse versículo. Quando alguém despreza, quando alguém rejeita a outra, ela também é indiferente. Não fizeram dele caso algum. E esse sentimento de indiferença, de rejeição, é um dos sentimentos mais dolorosos que existe, porque ele também expressa a ingratidão. E veja ali como Jesus teve que suportar esse sentimento logo ao nascer.
Mas qual o mistério que nós vemos aqui? O mistério do plano de Deus. Há um mistério profundo sendo tecido nesse cenário. O Deus que estava sentado no trono de glória, agora escolhe um caminho inesperado. Efésios 4:9 fala, ora, isso ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. O que Paulo está dizendo? Jesus veio e o lugar onde ele nasceu foi o pior lugar que um bebê poderia ser concebido. Um estábulo, como nós lemos aqui em Lucas 4. Vamos à leitura de novo. A fim de alistar-se com Maria, e aconteceu que, estando ele, se cumpriram os dias de haver de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, ou seja, num estábulo. A manjedoura é o lugar onde os animais comem, ou seja, eles se refugiaram num estábulo. Os seus próprios parentes os submeteram a um lugar vil, a um nascimento num lugar impróprio para uma criança. Você jamais colocaria o seu filho numa manjedoura, num lugar onde os animais comem, onde existe esterco, onde existe animais irracionais. Você separa o seu filho num lugar seguro e protegido, não num estábulo e muito menos numa manjedoura. Então, nós estávamos falando do rei e agora nós temos aqui, se ontem nós falávamos de um rei, né? De um reino, de um trono, de vestes de autoridade, como que agora nós nos deparamos com o Messias sem sequer um lugar digno para nascer? O que essa cena fala ao teu coração, né? Quem esperava glória, poder e reconhecimento, agora é gerado, concebido num estábulo, dormindo numa manjedoura. Então isso deve provocar nossa mente e nosso coração. Um rei prometido, esperado por séculos, chega sem espaço, sem honra, sem acolhimento. A rejeição não é apenas momentânea, ela revela algo sobre o nosso coração, sobre o coração humano diante de Deus. Então, eu quero concluir essa mensagem para você, que essa história do nascimento de Jesus, ela não termina em Belém, ela continua ecoando nas nossas vidas, ela continua falando aos nossos corações. Será que Jesus tem buscado refúgio nos nossos corações, nos nossos lares, e nós não temos reconhecido Ele? Será que assim como naquela noite que ele chegou ali, Maria chegou necessitada, né, de um abrigo, de cuidado, de acolhimento, e foi rejeitada? Será que nós também não estamos com as nossas agendas, com as nossas prioridades, com o nosso coração cheio de outras coisas, aonde Jesus não tem lugar? Então, nós destinamos muitas vezes os melhores lugares da nossa vida para aquilo que Deus rejeita, e relegamos o que é mais precioso para Deus ao último plano. O Filho, o Rei dos Reis, é colocado de lado, é colocado no estábulo, no pior lugar das nossas vidas, em último lugar, enquanto as outras coisas ocupam o centro da nossa vida. Então a rejeição do Messias, ela não começa lá nas portas de Belém, na rejeição da sua família. Ela continua se repetindo vez após vez no coração humano, que se enche de tudo, mas permanece vazio de Jesus, vazio de Cristo. Então quero que você reflita sobre essa mensagem e que nesse Natal, verdadeiramente, você aprenda, você observe, os seus olhos estejam voltados para esse tempo onde Cristo está chamando. Eu posso entrar na sua casa? Você pode me receber para nascer na tua casa, no teu coração? Eu tenho espaço, eu tenho lugar na sua vida? Então vamos orar e apresentarmos essa palavra diante de Deus. Pai querido, quero te agradecer pela tão grande humildade com que o Senhor veio, sabendo que os seus mesmos, seus próprios familiares, o seu próprio povo depois, em consequência dessa rejeição, iria te rejeitar também. Que o mundo rejeitaria o Senhor, mas o Senhor morreria assim por todos indiscriminadamente, com amor
um amor eterno. O Senhor nos amou. O Senhor deu sua vida ali, mesmo sendo rejeitado. Nasceu não com honras de um rei, nasceu com desprezo de alguém que não tem nenhum valor, mas que veio para salvar e para resgatar aquilo que se havia perdido. Eu abençoo aquele que nos ouve, abençoo esse tempo de revelação, que essa palavra possa entrar nos corações daqueles que a ouvem. Em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Então fique aí, que hoje nós passamos por esse terceiro dia e vamos para o quarto dia, onde nós vamos falar sobre as figuras do estábulo e da manjedoura. Fique comigo, amanhã estaremos novamente aqui. E nesse tópico nós poderemos entender verdadeiramente quais são essas representações, por que Deus escolheu um estábulo e uma manjedoura para nascer. Até amanhã.